Oi lá, tudo bom? Voltando agora, depois do recesso, né? A gente estava vendo até antes do recesso, a gente tinha aprendido como calcular e verificar também a parte de calibração quando a gente faz uma medição direta, que seria o quê? Seria pegar e utilizar um instrumento de medição e fazer a leitura diretamente naquele instrumento. Então, a forma de calcular a incerteza de medição e as medidas todas que a gente realizava, a gente lia diretamente no instrumento. E agora a gente vai aprender como é que eu faço para calcular as medições que são ditas como indiretas, ou seja, eu preciso de mais de uma medida para conseguir realizar aquela leitura. Vamos mostrar com um exemplo. Eu quero fazer a medição da área desse retângulo, por exemplo. Então, eu vou ter a largura do retângulo e a altura desse retângulo, que eu estou chamando de B e C. E vou ter que realizar a medição. E cada um desses, né? Então a gente já sabe que a área vai ser a base desse retângulo vezes a altura dele, né? Que é assim que eu calculo a área de um retângulo. Só que ele vai ter junto, a gente aprendeu isso já até antes, né, nos outros capítulos, que ele também vai ter a sua incerteza de medição. Quando eu faço a medição da largura e da altura, eu usei um instrumento de medição e esse instrumento de medição vai ter sua incerteza de medição. E como é que eu faço para calcular, então, agora que a, o meu resultado de medição vai ser uma multiplicação, por exemplo, ou vai ser a soma de duas outras medidas? Como é que eu determino qual é a incerteza de medição dessa leitura? Como é que eu faço para calcular essa incerteza? Então, essa é a motivação desse capítulo. Então, como é que eu vou estimar o valor de uma grandeza que seja calculada a partir de operações matemáticas? E o resultado de medição vai ser uma outra grandeza de medidas. Como é que eu faço para fazer esse cálculo? Então, existem algumas considerações que a gente vai aprender aqui nesse capítulo. São as considerações preliminares, onde a gente vai ter relacionado com as medições indiretas. Então, o valor do mensurando, ele é determinado a partir de operações matemáticas que estejam envolvendo resultados de duas ou mais grandezas de medição na parte de entrada, né, que são medidas separadamente. Isso é o primeiro indício de que para você entender se ele está sendo uma medição direta ou uma medição indireta. Então, se eu necessitar de uma operação matemática para poder encontrar o resultado de medição, ou seja, eu vou ter mais de uma grandeza de entrada, que é medida separadamente, então aí é dito como uma medição indireta. Quando eu trabalho com a medição direta, eu vou ter só uma grandeza de entrada para poder realizar a medida. Não vou precisar, faço a leitura diretamente do instrumento. Às vezes a gente faz com aquele, como a gente viu lá do caso quando a gente foi medir a velocidade de um carro, né? Então eu utilizei um outro equipamento, mas ainda assim era uma medição direta. Exemplo, quando eu quero fazer a medição, como a gente estava vendo ali no negócio, a área de um retângulo, a medição da área de um terreno, pode ser um retângulo, que seja. E eu vou calcular através do produto entre a largura e o seu comprimento. Ou quando eu quero determinar a corrente elétrica, dividindo a queda de tensão sobre o resistor pelo valor da sua resistência. Ou seja, a maioria das medidas que vocês vão realizar no nosso curso de engenharia mecânica vão ser relacionadas com medições indiretas, quando a gente trabalha com a parte de resistência, a parte de física, ou quando vocês entrarem mesmo na parte de matérias que sejam mais voltadas para a área de mecânica, certo? Também a gente vai usar muito essa parte de medições indiretas, então é importante entender e conhecer como é que você faz para calcular a incerteza de medição daquele instrumento que você vai utilizar. Para isso tudo, a gente tem que ter um modelo matemático, como a gente viu até agora, né? Então, para fazer essa parte de cálculo, eu tenho que montar um modelo matemático e esse modelo matemático tem que relacionar as grandezas de entrada com o valor do meu mensurando. Por exemplo, na questão da área, né? A largura vezes a altura é o meu modelo matemático. Essa aqui é A igual a L vezes H, meu modelo matemático. Quando eu quero determinar a velocidade, velocidade é igual a distância dividido pelo tempo, ok? Então, aqui também é o meu modelo matemático, porque eu vou necessitar de fazer o cálculo dessas medidas usando uma operação matemática.
ou mais complexa ainda. Quanto mais, depende do que eu queira medir, como aqui eu quero determinar uma diagonal, eu vou precisar da medida das variáveis de cada uma delas, a diferença no quadrado de cada uma dessas somas para poder encontrar a medição dessa diagonal. E aí eu utilizo também o modelo matemático. Primeiro de tudo, eu tenho que determinar qual é o meu modelo matemático específico para esse problema que eu estiver analisando. Depois disso, eu vou analisar se ele tem dependência estatística e correlação. Ele é dito que duas variáveis aleatórias são consideradas estatisticamente independentes ou não correlacionadas, que é um outro nome que é dado para esse caso, a gente usa isso na estatística, se essas variações aleatórias da primeira variável não guardam nenhum tipo de sincronismo com as da segunda. Então, ela é dita independente. Se o que eu realizar, a mudança que eu realizar numa variável, minha primeira variável, não afetar a minha segunda variável, ou quantas sejam, ela é dita estatisticamente independente. Se tiver variação, se tiver interação entre elas, ela tem uma correlação e ela é dita dependente. Um exemplo, a temperatura da água do mar na praia de Joaquina, no Espírito, que fica em Santa Catarina, certo? Com a cotação do dólar. Não tem nenhuma relação, certo? Se a temperatura está mais fria ou mais baixa ou mais alta, não vai afetar na cotação do dólar. Então, são variáveis que não estão correlacionadas, são ditas independentes. E ela é dita dependente estatisticamente quando duas variáveis aleatórias são consideradas estatisticamente dependentes ou correlacionadas, se as variações aleatórias da primeira ocorrem de forma sincronizada com as variações aleatórias da segunda. E aí, nesse caso, elas são dependentes. Por exemplo, valores em real da cotação do euro e do dólar, certo? Então, o euro e o dólar têm um valor fixo, normalmente um euro e um dólar, e quem vai variar nesse caso aqui é o valor do real, né? Que aí eu vou dizer com quantos reais está valendo um dólar. Outro fator é a temperatura da água do mar em duas praias que sejam próximas. Vai ter influência, entre outros fatores que vão influenciar aí também. Vai ter uma corrente, pode ser uma corrente mais fria, uma corrente quente, que esteja passando por uma daquelas duas praias. Isso pode afetar a temperatura da água. Então, elas têm correlação, se elas são próximas. E aí, em cima disso, quando elas são correlacionadas, elas podem ser correlação direta ou indireta. Numa correlação direta, as variações estão sincronizadas de tal forma que o aumento aleatório do valor da primeira variável, aleatória também, ele é acompanhado de um aumento proporcional da segunda variável. E ainda, uma redução aleatória do valor da primeira variável, aleatória, é acompanhado de uma redução proporcional na segunda variável também. Eles vão ter influência, então se eu aumentar a primeira variável, ele vai ter um aumento proporcional na segunda variável. Se eu reduzir, ele vai ter uma redução proporcional também na segunda variável. E se for uma correlação inversa, as variações vão estar sincronizadas de tal forma que o aumento aleatório do valor da primeira variável aleatória vai ser acompanhado de uma redução proporcional da segunda variável, porque ele é inverso. Então, se eu aumentei um, eu vou tender a diminuir o valor da outra, da segunda. E ao contrário, se eu reduzir o valor da primeira variável aleatória, eu vou ter um aumento proporcional na segunda variável aleatória, ok? Se eu colocar isso como uma gangorra, uma analogia de gangorra, onde eu vou ter as variáveis A, B e C, A e B do mesmo lado da gangorra e C do lado contrário da gangorra de A e B, eu vou observar que quando eu faço essa oscilação, subindo ou descendo, eu observo que A e B possuem uma correlação direta. Se eu abaixar ou subir a minha gangorra, A e B vai estar subindo ou abaixando. Se eu for considerar a altura que cada um vai estar do solo, por exemplo, se fosse essa variável que eu estivesse analisando, vai ter uma proporção, vai ter uma proporção relacionada com A, mas as duas vão estar aumentando ou diminuindo, né, proporcionalmente.
A e C já vai ser o contrário, porque quando A aumentou, C está baixo. É inverso, certo? Então, possui uma correlação inversa. Da mesma maneira que B e C, porque estão do lado oposto da gangorra, também possuem uma correlação inversa. Ok? Para ficar mais claro de visualizar. E aí, para a gente fazer os cálculos na metrologia, eu tenho que utilizar o coeficiente de correlação dessas duas variáveis. Então, o coeficiente de correlação, que eu vou chamar aqui de ρ, que é essa letra aqui, ok? ρ entre x e y, que são minhas duas variáveis aleatórias, ele é dito como covariância entre x e y, dividido o desvio padrão de x vezes o desvio padrão da variável aleatória y, ok? Covariância entre x e y, vocês também veem isso lá em estatística. Vou mostrar a equação aqui que a gente utiliza para metrologia, para calcular. Como eu faço a estimativa desse coeficiente de correlação? Então, correlação entre x e y, eu estou chamando agora aqui, está representado agora não mais pelo ρ, mas pelo r sim. Ele é dito como somatório de i igual a 1 até a n, de xi menos a média de x, vezes yi menos a média de y, que são as variáveis aleatórias que vou fazer das medições. Isso tudo dividido pela raiz quadrada do somatório de i igual a 1 até n, de xi menos a média de x ao quadrado, vezes o somatório de i igual a 1, de 1 até n, da variável yi menos a média de y também ao quadrado. Faço essa correlação e eu determino qual vai ser o coeficiente de correlação para x e y, uma estimativa, ok? N vai ser o número total de pares de pontos das variáveis x e y que eu estiver analisando. Quantas medições eu realizar? Lembra que a gente fazia lá, que era o N, era o número de medições que a gente fazia para aquele valor que eu estivesse querendo analisar, se era peso, quantas vezes eu media, conseguia ler na balança aquele peso, né? Ou para um mesmo valor, 1.000 quilos, 1.000 gramas, por exemplo, ou para toda uma calibração. Quantas vezes eu realizei aquelas medidas? Como aqui eu vou ter, como a gente deu o exemplo lá do início, a largura e a altura, eu vou medir tantas vezes a altura, tantas vezes a largura, x vezes a altura, y vezes a largura, e eu vou ter esse par de medições, que são o meu número n, nesse caso aqui, ok? E aí, dessa forma, a correlação ela pode ser direta e inversa, como a gente estava vendo até agora, correlação inversa e direta. Uma correlação, ela é dita direta perfeita, se esse valor de correlação aproximado, o ρ de x e y, for 1, positivo. Então, ela é dita correlação direta perfeita, com o número 1 positivo. Eu realizo aqueles cálculos todos e vai dar 1. E ela é dita inversa perfeita se o meu número de correlação entre x e y for igual a menos 1. E ela é dita nula, ou seja, ausência total de correlação, se a correlação entre x e y for igual a 0. E aí, analisando de novo no modelo da gangorra, né, para ver a correlação entre múltiplas variáveis aleatórias. Eu vou ter A, B, C e D agora, ok? E vou fazer essa análise de correlação entre elas. Variando, se eu aumento abaixo, diminuo o número de A e B, eu estou aumentando o número de C e D. Se eu fizer ao contrário, quando estava ao contrário, A e B maior, eu diminuo C e D, ok? Aí, quando eu for fazer aquela análise de correlação, A e B, C e D. Então, quando eu aumentei A e B tem correlação direta, positiva. Aumentei A, aumentou B diretamente, então os dois são positivos. A com relação a C e D, pegando A com relação a C e D, ó. C, quando eu aumentei A, diminui C e diminui D. Então, correlação indireta perfeita, né? Que ele diz. Então, menos 1 e menos 1. E se eu for fazer para B, mesma coisa. Com A, ele tem correlação direta, perfeita.
Com C e D vai ser inversa. Menos 1 e menos 1, perfeito. C com relação a A, inversa perfeita, menos 1 e menos 1, entre A e B. E C com relação a D, perfeita, direta perfeita. Se eu diminuir C, eu diminuir D também. E por fim, D com relação a A, inversa perfeita. Se eu diminuo D, eu aumento A. E inversa perfeita com B também. Se eu diminuo D, eu aumento B proporcionalmente. Com C, ele tem direta perfeita. Nas medições indiretas, há boas chances de existir uma correlação quando a gente analisa alguns pontos. Por exemplo, quando há erros sistemáticos consideráveis e que não são compensados nas medições de ambas as grandezas. Ambas as grandezas são medidas pelos mesmos sistemas de medição, em condições distintas das de calibração ou muito tempo após a calibração ter sido realizada. Vou fazer as medidas da largura e da altura usando o mesmo instrumento de medição, só que em condições distintas do que eu realizando a calibração. Como é que a gente realiza na calibração? Com temperatura controlada, né? Temperatura de 20 graus, umidade controlada e todos os parâmetros de laboratórios controlados. Se eu faço isso vou medir um terreno, por exemplo, não estou dentro de um laboratório, o meu instrumento de medição não vai estar dentro do laboratório, vai estar ao ar livre, sujeito às temperaturas e condições climáticas do local onde eu estou realizando a medição. Então, nesse caso, é uma medição indireta com correlação. Nas medições indiretas, tem chance de não haver correlação se ambos os sistemas de medição forem recentemente calibrados e estão operando em condições próximas das condições de calibração. E ainda as respectivas correções estão sendo aplicadas. Então, se eu tenho um sistema de medição que foi recentemente calibrado, fez a calibração recente, está nas mesmas condições de laboratório, e vou considerar as correções que são determinadas pelo meu sistema de calibração, ou seja, pelo aquele certificado de calibração, então não tem correlação. Eu vou fazer a análise todinha como se aquela medição fosse realizada sem correlação, ok? E ainda, outra forma de você não considerar a correlação, fica mais fácil para fazer os cálculos, quando distintos sistemas de medição são utilizados em condições em que não há uma mesma grandeza de influência presente que possa afetar significativamente ambos os processos de medição. Então, se não tem não existe grandeza de influência, que é aquele caso lá que eu mostrei no começo da aula. Não tem influência, como, por exemplo, que eu dei o exemplo da Praia de Joaquina e a cotação do dólar, por exemplo, certo? Então, não tem nenhuma influência, então, não tem correlação, certo? É um sistema de medição indireto, sim, só que sem correlação. Então, a gente vai ver como é que a gente faz primeiro a estimativa de uma incerteza combinada de medição não correlacionada, que eu vou chamar de MNC, medição não correlacionada. Eu posso fazer por adição e subtração no meu sistema de medição não correlacionada. O quadrado da incerteza combinada da adição ou da subtração de um sistema de medição não correlacionado é calculado pela soma dos quadrados das incertezas padrão de cada termo. Ou seja, seria isso aqui. Quando eu vou calcular a incerteza padrão, eu vou pegar a incerteza padrão da adição ao quadrado, vai ser igual a soma ao quadrado de cada uma das incertezas. Ok? Um exemplo. Tem uma balança onde eu quero saber o peso, esse peso aqui, do que está do outro lado da balança. Então, eu tenho meus dois padrões, o padrão 1 e o padrão 2, que eu conheço, tem calibração dele. Então, a massa 1, ela mede 1.000, mais ou menos 6 gramas, né, que é a minha incerteza expandida. E a massa 2 mede 2.000, mais ou menos 8 gramas. A incerteza expandida é igual a 8. Então, eu estou dizendo que para eu saber a incerteza padrão, eu vou, como é de calibração, segue aquela mesma coisa que a gente tinha aprendido até agora. Eu vou pegar a incerteza expandida dividido por 2, considerando ter de estudante igual a 2, quando a gente trabalha com calibração, para facilitar os cálculos, ok? Então, vai ficar 6 dividido por 2, é da massa 1, é 3 gramas.
e da massa 2 é 4 gramas. Para eu calcular a massa total, vai ser a massa 1 mais a massa 2. É uma adição. Massa 1 mais a massa 2. 1.000 mais 2.000 vai dar 3.000. Para calcular a incerteza de medição, é que eu vou utilizar aquela equação. Já sei que é um sistema de medição não correlacionado, porque eu sei que são massas padrões diferentes, né? As massas são diferentes, são calibradas, mas possuem certeza de medição também diferentes, então ele não tem nenhuma correlação. Vou encontrar, somei as duas massas e vou encontrar agora qual é a incerteza de medição desse resultado. Então, vai ser certeza de medição dessa massa aqui, né, do peso que eu calculei, que vai ser a soma dessas duas massas, vai ser igual a incerteza ao quadrado, vai ser igual a incerteza de medição da massa 1 ao quadrado, mas a incerteza de medição da massa 2 ao quadrado também. Substituindo os valores da incerteza de medição, ó, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, encontrei igual a 25. Tirando a raiz, vou encontrar que a incerteza de medição total da minha massa que eu quero determinar vai ser igual a 5 gramas. E aí, eu exprimo o meu resultado de medição, que vai ser, vou calcular primeiro a incerteza expandida, considerando o t de estudo igual a 2, porque aqui só para facilitar os cálculos, não determinei qual era o número de medidas que eu realizei, considerando como se fosse numa calibração ou um número infinito de vezes, considerei t de estudo igual a 2. Vezes a incerteza de medição, encontrei 10 gramas. E aí, meu resultado de medição vai ficar em massa 1 mais a massa 2, que é 3.000, mais ou menos 10 gramas, que é a minha incerteza combinada não correlacionada. Ok? Tranquilo? E se for uma subtração? Na subtração, segue a mesma coisa, porque eu tinha dito lá que é adição e subtração, eu faço a soma dos quadrados das incertezas. Por exemplo, agora eu quero saber a massa, essa massa menor. Eu botei numa mesma balança o peso da massa conhecida, que é o meu peso padrão 1 e 2, vão ser os mesmos pesos, certo? 1.000 mais ou menos 6 gramas e 2.000 mais ou menos 8 gramas. Aí eu quero determinar agora essa massa que eu vou calcular, que vai ser então a M2 menos 1, porque ele está desse lado de cá. Passei para o outro lado da igualdade, quanto a matemática simples de subtração, e disse que a minha massa que eu vou calcular vai ser a massa padrão 2 menos a massa padrão 1. Então, vou pegar a incerteza padrão da massa que eu quero calcular, é o que eu quero determinar, ao quadrado, vai ser igual a incerteza padrão da massa 2 ao quadrado, mais a incerteza padrão da massa 1 e da massa 2 ao quadrado, igualzinho. Substituo os mesmos valores, vou encontrar, claro, a mesma incerteza, porque eu estou usando os mesmos padrões. O meu sistema de medição é o mesmo, ok? O padrão é o mesmo, a incerteza de medição, nesse caso aqui, foi a mesma. Certeza de medição igual a 5 gramas. Encontro a minha incerteza expandida, 10 gramas. Minha massa calculada vai ser 2.000 menos 1.000, vai dar 1.000, mais ou menos 10 gramas. E quando eu trabalho com a multiplicação? Na multiplicação de um mensura não correlacionado, o quadrado da incerteza combinada relativa vai ser calculado pela soma dos quadrados das incertezas padrão relativas de cada fator. Ou seja, ficaria assim. A incerteza padrão de x vezes y dividido por x vezes y ao quadrado, que é o fator relativo, né? Vai ser igual a incerteza de x1 sobre x1 ao quadrado, mais a incerteza de x2 sobre x2 ao quadrado. E a incerteza relativa, então, é outra maneira de você escrever essa notação. A incerteza relativa ao quadrado de x1 e x2 é igual a incerteza relativa ao quadrado de x1 mais a incerteza relativa ao quadrado de x2. É a mesma equação, só que escrito de uma forma diferente, com outra notação. Um exemplo. E na divisão de um mensurando não correlacionado, o quadrado da incerteza combinada relativa é calculado pela soma dos quadrados das incertezas padrão relativas do divisor e do dividendo, que ficaria assim. Incerteza relativa ao quadrado de x1 dividido por x2 vai ser igual a incerteza relativa de x1 ao quadrado sobre a incerteza relativa ao quadrado de x2.
Generalizando, multiplicação e divisão de uma medição não correlacionada. Então, na multiplicação e ou na divisão de qualquer número de medição não correlacionada, o quadrado da incerteza combinada relativa vai ser calculado pela soma dos quadrados das incertezas padrões relativas de cada termo. Seria assim. Então, incerteza relativa ao quadrado de x1 mais ou menos 1, né? Se ele vai ser multiplicação ou divisão, por isso que está esse mais ou menos, até xn vai ser igual a incerteza relativa ao quadrado de cada um desses termos, ok? x1 mais incerteza ao quadrado, incerteza relativa ao quadrado de x2 mais incerteza relativa ao quadrado de xn. Então, aqui é generalizando a equação de multiplicação e divisão. Vai ser sempre a soma dos quadrados. Vamos botar no exemplo, que fica mais fácil de visualizar e de entender. Então, quero calcular a resistência. Então, eu vou ter a corrente que passa por esse resistor e a tensão, que é medida entre esses dois polos. Então, para determinar a corrente elétrica que passa por esse resistor, que ele tem 500 mais ou menos 1 ohms, sobre o qual foi medida uma queda de tensão de 150 mais ou menos 3 volts. Então, eu quero saber qual é a corrente que passa por aqui. Para cá, a primeira coisa, modelo matemático. Corrente é igual a tensão dividido pela resistência do resistor. A incerteza de resistência dela, a incerteza padrão, vai ser essa incerteza que é expandida dividido por 2. Vou considerar para facilitar os cálculos no exemplo, que vai ser igual a 0,5 ohms. Então, já tenho o modelo matemático, sei qual é a minha incerteza padrão. E agora, vou calcular a incerteza padrão. Conheço a incerteza padrão do resistor e a incerteza padrão da tensão, que vai ser também 3 dividido por 2, vai dar 1,5 volts. Conhecido isso, vou agora aplicar a equação. A minha corrente vai ser a tensão dividido pela resistência. 150 por 500 vai dar 0,300 amperes. Já conheço qual é o valor da corrente. Preciso saber agora qual é o valor da minha incerteza de medição. Utilizando o modelo matemático, para calcular a incerteza quando é um mensurando não correlacionado, quando é com a divisão, eu tenho a incerteza da corrente sobre a corrente ao quadrado, vai ser igual a incerteza padrão da tensão dividido pela tensão ao quadrado, mais a incerteza padrão da resistência dividido pela resistência ao quadrado. Substituindo os valores, tenho corrente igual a 300, que a gente mediu aqui, certeza padrão de I sobre 300 ao quadrado vai ser igual a incerteza padrão da voltagem, que é 1,5, dividido pela voltagem, que é 150 ao quadrado, mais a incerteza padrão da resistência, que é 0,5, dividido pela própria resistência, que é 500 ao quadrado. Realizando os cálculos, eu encontro esse valor. Substituindo tudo, eu vou ter que a incerteza padrão da corrente vai ser igual a 0,0030 amperes. Ok? Multiplicando por 2, vai ser 0,0060 amperes. Que eu posso colocar assim, ou, já que a gente vai colocar na anotação, considerando a primeira regra e a segunda regra de arredondamento, eu já posso colocar ela como sendo 300, mais ou menos 6 microamperes, para ficar mais fácil de visualizar e mais próximo do que é utilizado na notação de elétrica, ok? É uma outra consideração que você tem que levar. Assim que você realiza o cálculo, quando é uma incerteza não combinada e que o cálculo no meu modelo matemático utilizou uma divisão para chegar ao resultado de medição. E a gente vai parar por aqui hoje, vou passar uma lista de exercícios para vocês resolverem dessa primeira parte do que a gente viu até agora, ok? Então, até a próxima, tchau!